Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Feliz Natal para você, tudo bem? Oi, Carol, boa noite. Um Feliz Natal também para você, para os ouvintes, para quem está nos assistindo. Vera, a gente começa essa edição aqui do Viva Voz falando ainda do caso do Banco Master. Estamos ali naquele períodozinho entre Natal e Réveillon que não costuma acontecer nada, mas o ministro Dias Toffoli marcou uma cariação sobre esse caso para o dia 30 e hoje manteve essa decisão. Apesar aí de um pedido da Procuradoria-Geral da República, ele confirmou a realização da cariação. A Samantha Klein tem as informações para nós em Brasília. Oi, Samantha. Oi, para vocês, Samantha. Pois é, confirmada. Me escutam? Agora sim. Me escutam? Ah, então tá. Então vamos lá do zero. Eu quis dizer antes ali um Feliz Natal para vocês, Vera e Carol, ouvintes. E, de fato, temos aí essa confirmação, mesmo com o pedido da Procuradoria-Geral da República, que indicou que fosse suspensa essa cariação, pelo menos por enquanto, no início da investigação. Mas ela está mantida para a próxima terça-feira, dia 30. E, com isso, devem ficar frente a frente o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Lembrando que esse processo também está sob sigilo e mesmo no recesso, o ministro Dias Toffoli determinou a realização desse procedimento. Participam junto ali, acompanham, o juiz instrutor, que deve ser do próprio gabinete do ministro Dias Toffoli, também Polícia Federal, além da Procuradoria-Geral da República. O MP sugeriu esse adiamento não porque seja contrário a uma cariação, mas porque o caso está realmente no início da investigação. Lembrando que no mês de setembro o Banco Central barrou a compra do Master pelo Banco de Brasília. Vorcaro também foi preso no mês de novembro, já foi solto, obteve ali um habeas corpus. E juristas avaliam que essa cariação, neste momento, não é muito usual. Em geral, ela acontece quando a gente tem... Voltou. Só retomando aqui, então, geralmente esses procedimentos de acariação ocorrem quando há contradição entre as testemunhas, entre as provas, entre os depoimentos. Bom, a PGR, então, entendeu que essa medida deveria ser realizada mais adiante na investigação, mas o ministro manteve. E o caso apura um suposto esquema de emissão e negociação de títulos de crédito sem lastro. A suspeita é que esses papéis teriam sido vendidos para outras instituições financeiras, incluindo o BRB, que é o Banco de Brasília, com prejuízos de mais de 12 bilhões de reais. Com vocês. Obrigada, Samantha. Uma conduta aí pouco usual do Toffoli, Vera? Marcar para um dia 30 de dezembro, uma acariação também marcada de ofício, Não teve aí um pedido da PGR nem da Polícia Federal, mas é algo que o ministro tem atribuição e pode fazer. Na verdade, o ministro do Supremo pode fazer quase tudo, Carol? E eu acho que uma boa parte do que a gente está vendo de problemas nesse fim de ano decorre disso, de que eles de fato têm uma grande possibilidade de fazer quase tudo e acham que podem fazer coisas além desse quase tudo que eles podem fazer. Esse caso do Master está cercado de ineditismos, Esse sigilo que o ministro Dias Toffoli decretou em toda a investigação não é usual. A questão aí da forma como as oitivas estão acontecendo, com o prazo, com essa coisa de que tem de ter sempre um juiz do gabinete dele nas oitivas, a questão de que ele foi para Lima assistir a final da Libertadores do seu time do coração, o Palmeiras, num avião de um empresário em companhia de 15 pessoas, entre elas o advogado do diretor de compliance do Banco Master, caso do qual ele é relator. Então são muitas coisas inusuais e complicadas. Nesse caso da cariação, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, esse momento do ano,
né, quase ali na virada do ano, fazer uma cariação de um caso aí que é tão rumoroso. Segundo, ele colocar o diretor de fiscalização do Banco Central frente a frente com o Daniel Vorcaro e também com o ex-presidente do banco, do BRB, que era o que ia comprar. Então, fica uma coisa meio constrangedora para a autoridade monetária. Parece que está colocando fiscalizado e fiscalizador no mesmo banco dos réus ali. Tem uma possibilidade de o Banco Central ter comido bola nesse caso do Master? Tem uma possibilidade. A gente mesmo discutiu isso aqui, como que acontecia tudo isso e o Banco Central não percebia que esse banco estava muito alavancado, que ele estava prometendo ali uma rentabilidade que nenhum outro banco conseguia entregar, que ele cresceu muito rápido. Eu acho que tudo isso é verdade. Mas essa maneira de colocar numa cariação os fiscalizadores e os fiscalizados me parece bem questionável. A própria Procuradoria-Geral da República não concordou com isso e outros ministros da Corte em reservado têm se manifestado também contrários a essa ideia. Então me parece bem esquisito, mas é isso, a gente está com um fim de ano repleto de decisões estranhas, de embates, de questionamentos sobre a maneira como os ministros do Supremo Tribunal Federal têm se portado e têm usado as prerrogativas da função. Esse argumento da PGR faz sentido, né, Vera? Porque o que a PGR diz tudo bem, a gente até pode fazer uma cariação, mas o ideal seria tomar primeiro os depoimentos individuais, aprofundar um pouco mais a investigação e aí sim, lá na frente, porque a cariação ela tem esse objetivo, né, de esclarecer ali pontos em que há divergência. Se você não ouviu nem os depoimentos individuais, como é que você já parte direto para uma cariação, né? Exato, parece que você está já de cara criminalizando a conduta do Banco Central, sendo que até aqui não tem nenhum indício concreto disso, a não ser esses que eu falei, né? O fato de que tinha ali um cheirinho de coisa que não ia bem no Banco Master. Mas daí é você colocar o diretor, que é alguém do quadro de carreira, inclusive do Banco Central, funcionário de carreira, primeiro diretor negro da instituição. Nessa situação, me parece, no mínimo, questionável, Carol. E o Toffoli não vai estar, tá? Ele marcou para o dia 30 de dezembro, mas quem vai conduzir é um juiz auxiliar do gabinete do ministro, a partir de perguntas elaboradas por ele, mas o próprio Toffoli não estará nessa cariação, né? A partir de perguntas elaboradas por ele ou não, né? Porque a gente sabe muito bem como funcionam os gabinetes de ministros do Supremo. Os juízes auxiliares fazem boa parte das instruções, boa parte, inclusive, dos votos, etc. Vera, um outro assunto de hoje, saiu uma outra pesquisa da Datafolha, né, a respeito aí dos espectros políticos no Brasil, mostrando quem se identifica como de direita e de esquerda. A Isa Stassarini tem os números pra gente? Conta, Isa. Oi, Carol. Pois é, olha, a nova pesquisa Datafolha mostrou que 35% dos brasileiros se identificam como de direita, 22% como de esquerda e 17% de centro. Outros 11% disseram ser de centro-direita e 7% de centro-esquerda. Já 8% dizem não saber ou não responder. A pesquisa ainda perguntou aos entrevistados para se posicionarem em uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a bolsonarista e 5 a petista. O resultado mostrou que 34% se encaixaram como simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 40% se classificaram como petistas. Outros 18% se posicionaram como neutros, 6% disseram que não apoiam nenhum dos dois grupos e 1% não soube responder. Entre os entrevistados que disseram ser de esquerda, 9% afirmaram ter
ter votado em Bolsonaro nas últimas eleições em 2022. No grupo identificado como a direita, 22% declararam voto em Lula. Entre os bolsonaristas, 5% disseram já ter votado em Lula. Já entre os petistas, 7% afirmaram ter votado em Bolsonaro. Entre os católicos, 24% se posicionam à esquerda e 36% à direita. Já entre os evangélicos, 16% se dizem de esquerda e 42% de direita. Além disso, entre os entrevistados com menor escolaridade, 41% dizem que são de direita, 26% de esquerda e 8% de centro. Entre os que concluíram o ensino médio e o ensino superior, 21% e 20% se posicionaram no centro. Só para encerrar, na faixa etária de 16 a 24 anos, 30% dizem ser de centro, 26% de direita e 16% de esquerda. Já entre os entrevistados com 60 anos ou mais, 9% se posicionaram no centro, 42% à direita e 25% à esquerda. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios de todo o país entre os dias 2 e 4 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Carol. Obrigada, Isa. Eu achei curiosa essa pesquisa, Vera, porque o dado de hoje tem mais gente que se identifica à direita do que à esquerda, né? 35% como direita e 22% se identificam com a esquerda. Mas a mesma pesquisa aponta um predomínio dos petistas sobre os bolsonaristas, né? 40% se dizem mais alinhados, classificaram como petistas, 34% como bolsonaristas. E eu acho que tem alguma coisa aí de confusão, porque quando você fala de direita e esquerda, 27% dos mais petistas se dizem de direita e 11% dos bolsonaristas se dizem de esquerda. Não sei se as pessoas estão fazendo uma certa confusão. Como interpretar esses dados? Olha, eu acho que a classificação da Quest é um pouco mais precisa para a gente justamente não cair nessas zonas cinzentas, porque pela Quest, a última Quest, 19% se dizem lulistas, 14% se dizem esquerda não Lula, 32% se dizem independentes, 21% se dizem de direita e não bolsonaristas e 12% se dizem bolsonaristas. Então aqui você veja que bate o número, tem mais lulista do que bolsonarista. Mas quando você soma, tem realmente mais direita do que esquerda. Se você considerar ali a direita, aliás, é rigorosamente empatado. É isso que dá diferente em relação ao Datafolha, que é menos gente se identificando com a esquerda. O que eu acho, Carol, é que existe um desgaste das pautas de esquerda que tradicionalmente são associadas à esquerda, né? E principalmente essas que entram dentro do que nos Estados Unidos se chama de pautas woke, ali, as pautas progressivas, as pautas mais ligadas a comportamento, a religião, a esse tipo de coisa. E é isso que parece que a esquerda vai precisar começar a compreender para se reinventar. Porque eu acho que essa coisa das pessoas não quererem se identificar com a esquerda, mesmo votando no Lula, é um tipo de gente o eleitor que se beneficia das políticas de Estado, se beneficia das políticas sociais, apoia as políticas de transferência de renda, até porque o Brasil é um país de renda baixa, então é uma população muito empobrecida, mas que não se identifica com esse ideário de esquerda progressista. A favor de aborto, casamento gay, esse tipo de pauta. Então eu acho que isso é a chave aí para o negócio. E explica muito da razão pela qual o Lula não toca muito nesses temas no governo dele, não toca muito nesses temas na campanha, porque ele sabe que existe no Brasil uma maioria conservadora. Eu acho que a palavra mais correta seria dizer que essas pessoas são conservadoras, até mais do que de direita ali, quando você pensa na direita e na esquerda,
segundo aquele conceito de o papel do Estado, capitalismo versus socialismo. Eu acho que não é isso mais. É menos a economia e mais a pauta de costume, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é isso a chave para entender porque a pessoa até vota no Lula porque sabe que ele vai fazer uma política voltada para os mais pobres, mas quando é questionada se ela é de esquerda, ela diz que não, porque ela não se identifica com essas pautas de costume que são muito fortes para a esquerda, que são muito caras à esquerda e que fazem uma boa parte da militância dos políticos de esquerda, do PSOL, do PT, etc. Então, tem um livro, inclusive, do professor Gessé, o mais recente dele, ele vem estudando essa coisa da esquerda e da direita no Brasil e o que tem acontecido e tal, e ele faz uma provocação no último livro dele, falando por que a esquerda morreu e o que devemos fazer. E nesse livro, fazer para ressuscitá-la. E nesse livro ele explora justamente isso, a aversão que causa numa parcela de uma população eminentemente conservadora a defesa que a esquerda faz de algumas pautas e de alguns assuntos. Tem alguns números aqui, acho que corroboram bem isso que você está falando, porque no grupo identificado em tese como direita, 22% declaram voto no Lula. E se a gente pega por alguns estratos, entre os que têm menos escolaridade, 41% se dizem de direita, 26% de esquerda e 8% de centro. E a gente sabe que é um eleitorado que vota fortemente no Lula, né? Apesar de se identificar como de direita, como você está falando, muito provavelmente por causa da pauta de costumes, ou talvez a pauta da segurança pública, enfim, um conjunto de coisas que não tem necessariamente a ver com economia. E que é um público que pode ter votado no Lula contra o Bolsonaro pela questão da defesa da democracia. Esse que se diz de direita ou de centro-direita, mas que declara que já votou no Lula. Aconteceu muito isso. O Lula atraiu uma parte do centro e até da centro-direita. Se a gente se lembrar, o fundador do Partido Novo, alguém que defende a direita liberal ali, que era o João Amoedo, declarou voto no Lula. Armínio Fraga declarou voto no Lula. Essas pessoas certamente não são pessoas de esquerda. E elas podem até se dizer de centro, mas num censo elas seriam colocadas como de centro-direita ou de direita. Mas ainda assim votaram no Lula. Então essa questão também da defesa da democracia, eu acho que explica a predominância grande de voto lulista entre quem se diz de direita. E mais um desafio para o pós-Lula, né? Nessa próxima eleição, muito provavelmente o Lula vai ser candidato à reeleição, mas lá adiante a gente vai ter um futuro do PT sem o Lula e que talvez mexa um pouco nessa equação, né? Esse eleitor que se considera mais à direita, que é mais conservador na pauta dos costumes e que talvez vote no Lula muito pelo passado, pela biografia, por tudo que o Lula já fez. Talvez se o candidato for outro ali na cédula possa ter um resultado diferente, né? É isso. Nas próprias entrevistas que eu li do professor Gessé a respeito do livro dele, ele fala ali, Gessé de Souza, eu recomendo o livro, ele fala que a esquerda vai ter que se reinventar nesse pós-Lula, porque a figura dele ainda é muito forte, é maior que o PT, maior que a esquerda, mas o Lula não preparou ainda uma sucessão. A gente vê ele ali dando alguns sinais de que o seu sucessor pode ser o Fernando Haddad, mas não é algo que venha sendo organicamente preparado, até para que o PT aceite, não boicote, não questione, etc. Então vai haver muita dificuldade no pós-Lula. Ainda que o Lula consiga se reeleger, o que não está dado de todo, o pós-governo dele, né, ali para 2030, aí é uma situação bem complicada para a esquerda que não fez um sucessor do tamanho do Lula, com a presença dele, o conhecimento dele. Vera, a gente vai ter já a informação aqui da Samantha Klein sobre a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, já está plugada. A Samantha já está aqui para trazer os detalhes para nós. Oi, Samantha. Oi, Carol e Débora. Olha, terminou no início da tarde a cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse procedimento foi solicitado pela defesa dele, também autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi uma operação que durou cerca de 3 horas e 30 minutos. De acordo com as informações da equipe médica, o procedimento transcorreu dentro do previsto, sem qualquer intercorrência. Inclusive, o ex-presidente está no quarto, está acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esteve também acompanhado aí dos filhos, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que estiveram então presentes aí ao longo do dia no hospital, e de acordo com o cirurgião Cláudio Birolini, os próximos dias serão aí de avaliação de recuperação. Ele disse que o procedimento é relativamente simples e foi ali realizado dentro do esperado, sem qualquer problema. Ele também acrescentou que os cuidados nos próximos dias serão focados ali em cuidar da dor, evitar a dor, movimentos ali de fisioterapia, outros procedimentos, até para evitar qualquer problema de trombose, e o tempo estimado de recuperação será de 5 a 7 dias. Já aquele procedimento adicional que a gente vem falando desde ontem para corrigir os soluços deve ser feito na próxima segunda-feira. Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, vai ser a evolução do paciente que vai determinar, então, se Bolsonaro será ou não submetido a um próximo procedimento, que seria ali para tentar tratar esses soluços. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também comemorou o sucesso da cirurgia nas redes sociais. E, é claro, mais cedo a gente também teve aquela carta lida pelo senador Flávio Bolsonaro, poucas horas ali, poucos minutos até antes do início da cirurgia, dizendo que o pai confirmou, então, que ele é o pré-candidato à presidência da República, escolhido por ele. Bolsonaro aí que está internado desde ontem para esta cirurgia. Portanto, tivemos aí também essa espécie de ato político ainda no dia dessa cirurgia, que deu tudo certo e agora é o momento de recuperação do ex-presidente. Com vocês. Obrigada, Samantha. De fato, acabou virando um ato político, né, Vera, com a leitura dessa carta aí, intitulada Carta aos Brasileiros. Ele confirma essa decisão aí de indicar o Flávio Bolsonaro como seu candidato à disputa em 2026, faz ali toda uma introdução, um balanço ali do seu governo, do período também pós-presidência, e confirma essa intenção de que o Flávio seja o candidato, a despeito de todo o ruído que isso gerou com os partidos ali da centro-direita, né? Exato. Foi também divulgado um vídeo de inteligência artificial, né, em que ele aparece redigindo a suposta carta. O Carlos Bolsonaro publicou uma foto dele no hospital. O Carlos Bolsonaro reclamou do excesso de segurança, muito aparato ali de policiais presentes ao hospital. Disse que nenhum lugar do Brasil tem tanto policial e que isso ultrapassa muito os limites do razoável. É aquilo que a gente falava aqui durante essa semana, Carol. Eles certamente iriam usar a questão da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar reaglutinar a militância bolsonarista, que vinha aí de uma sequência de eventos bastante ruim, né? A questão do ferro de solda na tornozeleira, seguida da prisão do Bolsonaro e depois a confirmação da prisão, aí sim, para cumprimento efetivo da pena da trama golpista em regime fechado, o fato de que a Câmara cassou por falta mandato do Eduardo Bolsonaro e o Hugo Motta nem tentou segurá-lo por mais tempo, nem evitar essa cassação. Aí teve uma boa notícia, entre muitas aspas, que foi a aprovação do projeto da dosimetria, mas mesmo assim não era o que eles queriam, né? Eles queriam que se avançasse com um projeto de anistia para o Bolsonaro. Então, uma sequência negativa de eventos, uma busca e apreensão na casa do líder do PL, que pegou dinheiro em espécie, e isso é muito difícil de explicar, né? Ainda que ele tenha tentado dizer que vendeu um apartamento, não sei o que e tal. Então, essa coisa do mártir, do Bolsonaro martirizado, é uma narrativa que
sempre aparece nesses momentos de maior enfraquecimento, em que há alguma crise, em que há algum ruído. Então, o Bolsonaro esfaqueado em Juiz de Fora, as cenas da facada, as várias cirurgias a que ele se submeteu depois. Então, isso era esperado. O quadro dele realmente não é um quadro simples, é bem complexo. São muitas cirurgias no mesmo local a que ele já se submeteu. E isso fragiliza os tecidos, fragiliza os órgãos, torna mais lenta a recuperação, faz com que a recuperação nunca seja total e que tenha de haver outras cirurgias para corrigir as anteriores. Então é um quadro de fato delicado e isso tem sido combustível para um discurso político que tenta reaglutinar as forças quando elas começam a se dissipar. E o Bolsonaro tentando se manter relevante nesse jogo, né, Vera, a despeito de estar preso, mas essa candidatura do Flávio enfrenta muita resistência dentro do próprio grupo bolsonarista, né, dos partidos do Centrão, na Faria Lima. Tem muita gente insatisfeita e gostaria que o candidato fosse outro. Gostaria que fosse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era o nome que já vinha se delineando, né? Era um nome que já vinha se delineando, era um nome que estava, inclusive, se apresentando para o jogo, ele demonstrando ali ter interesse e fez isso em algumas conversas, se movimentou, inclusive, em Brasília com o próprio Bolsonaro, mas aí retirou o time de campo quando entendeu que o Bolsonaro optaria pelo filho e ele nunca seria alguém a lançar uma candidatura alternativa. Mas quem conhece o jogo político, quem conhece o Tarcísio e os partidos do Centrão apostam que isso ainda não está totalmente jogado. Até abril ali, quando é o prazo que ele teria para renunciar ao mandato de governador de São Paulo, caso queira concorrer, acreditam que se o Bolsonaro sentir que a situação do seu filho não é tão boa e não tem tanta chance de vencer o Lula, ele pode dar uma guinada na estratégia, até porque uma das últimas esperanças do bolsonarismo de ver o ex-presidente fora da cadeia seria a ideia de um presidente indultá-lo. E aí, para isso, você tem que ter alguém com chance real de vitória, chance concreta de vitória, ainda que a gente saiba que isso forçosamente vai parar no Supremo Tribunal Federal, que vai ensejar uma alegação de inconstitucionalidade, é uma cartada da qual eles não desistiram. Eles seguem querendo um indulto. Então, para isso, é melhor apostar em quem tem mais chance de vencer. Se ficar claro que o Flávio não é essa pessoa, pode haver uma mudança de estratégia. Mas aí é aquilo. Caberia ao Tarcísio acreditar que é para valer, ter que renunciar ao mandato e a uma reeleição muito tranquila para apostar no Bolsonaro, que a gente sabe que é bem volúvel e não tão previsível. Parece que o Tarcísio deu uma guinada aí em direção à reeleição mesmo, né? Porque ele vai tirar uns dias de férias aí, mas nas últimas semanas participou de entrega de moradia popular, entrega de obra ali da parte do Rodoanel. Parece uma agenda voltada para quem pretende disputar o governo de São Paulo, né? Mas por outro lado não deixa de ajudar a projetar para fora dos limites do Estado também, né? Olha, aqui em São Paulo se faz muito, Essa costuma ser uma narrativa quando governadores são candidatos à presidência, né? Olha, se faz no seu estado o que não é feito no conjunto do país. Então, é uma coisa que não se perde. Ainda que ele vá ser candidato a presidente, isso vai ser carregado para a campanha também. Vera, obrigada por hoje, viu? Um beijo para você. Bom Natal, até amanhã. Bom finzinho de Natal aí para todo mundo, enterro dos ossos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.